Boa tarde, queridos ouvintes, amados aqui da nossa rádio Quinta Estação. Estamos ao vivo agora para vocês, nosso primeiro programa de estreia, Identidade Católica. Estamos aqui, eu, o Arthur. E estou aqui, eu, o Roberto. Boa tarde, boa tarde. Que alegria imensa estar com você nesta tarde, partilhando este nosso projeto de evangelização, que é a Rádio Quinta Estação, um projeto voltado a levar para o ouvinte um encontro pessoal íntimo com Deus, através da palavra, através de assuntos, através também do bom humor, da graça de Deus. Então espero que você nos acompanhe e tenha conosco uma ótima tarde. Estamos aqui também com a Ariane. Muito prazer, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para acompanhar um pouquinho a tarde de vocês, trazer um pouco de alegria, um pouco dessa graça. É isso aí, então. Gostaríamos de começar contando então o porquê desse projeto, a significância dele, o impacto dele nas nossas vidas e aquilo que o Senhor plantou no nosso coração. Já há muito eu tinha o desejo de evangelizar de forma nos meios de comunicação. De toda forma, na verdade, o desejo é evangelizar. Apoiado quando Paulo diz, pregar para mim é uma necessidade que se impõe, né? Quando o nosso coração tem um encontro pessoal, íntimo com o Senhor, nasce esse servir, né? Essa necessidade de servir. Então, já mais ou menos uns 3 anos, quem me conhece sabe que sempre teve no meu coração o sonho de um dia trabalhar na rádio, né? Minha esposa, minha filha, já ouviram eu expressar essa vontade várias vezes no passado aí. Então, quando houve o convite, e eu acabei aceitando o convite para fazer parte aqui do Centro de Evangelização Sagrada Família, que é onde está, né, a nossa sede da rádio aqui, é, veio esse sonho no meu coração novamente, então, de aproveitar e abrir a rádio, né, um meio de comunicação onde você chega perto das pessoas no cotidiano. Porque a televisão, sim, tem a imagem, tem toda a empolgação, tem o cinema, que é uma arte maravilhosa, mas a rádio pode estar com a pessoa trabalhando, a rádio pode estar com a pessoa cozinhando, com a dona de casa estando em casa, com quem trabalha no trabalho, até mesmo no trânsito. Então a rádio ela tem uma condição de chegar um pouco mais longe no cotidiano da vida das pessoas. E é justamente nesse cotidiano que se expressa as maiores oportunidades de sermos santos. Não é verdade? Sim, e eu gostaria até de aproveitar essa deixa aí, Roberto. Eu queria que você explicasse para os ouvintes da onde surgiu esse convite, da onde surgiu esse centro de evangelização da Sagrada Família. Claro, numa outra oportunidade quero trazer ele aqui, Salésio, ex-coordenador da Forania de Palhoça, né, na Renovação Carismática Católica, e ele teve esse sonho há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando ele adquiriu aqui toda a propriedade, né? E levou uns 2 anos até ele entender o que o Senhor estava pedindo para ele e tal. E em moção, em oração, ele doou, né, essa parte que são 5.000 metros quadrados que a gente está aqui nessa casa, na nossa sede aqui. E ele montou uma associação, que chama-se Associação do Centro de Evangelização Sagrada Família. Só que os membros dessa primeira constituição, eles simplesmente não acompanharam, não se interessaram pela dificuldade que é captar recursos, que é administrar e tal, né? E primariamente tinha-se a ideia de ser um centro de recuperação também, só que por toda a complicação jurídica, né, foi tirado do estatuto, mas a ideia é ser um centro de evangelização, onde a construção principal que a gente tem o projeto de fazer vai ser uma casa de retiro, com salas para pregação também menores, para encontros, e também desenvolver todo o projeto de evangelização que a gente conseguiu desenvolver aqui nesse espaço. Tanto que a rádio é um desses projetos que a gente, com a graça de Deus, conseguiu colocar no local. O que acontece? Por mais ou menos 3 anos atrás, quando veio aquela enchente de dezembro, que aliás foi exatamente no dia 1º de dezembro, por isso é muito importante, emocionante e significativo na minha vida um momento como esse, porque é a mesma data que eu passei pela enchente, né, onde eu estava, perdi tudo. Com a graça de Deus, né, e a providência divina, a igreja me ajudou muito, os grupos de oração, a renovação carismática, os padres também. Teve padre que pessoalmente doou, deu dinheiro, deu coisas assim. Enfim, sou muito grato à igreja por isso. E ali ele já fez esse convite a primeira vez para vir para cá. Só que com tanta coisa acontecendo, o pai tinha acabado de falecer,
Enfim, a minha cabeça, eu não conseguia entender muito bem o que Deus queria para mim, embora a profecia que me trouxe para cá é do profeta Ageu, e a profecia diz exatamente assim: subirás a montanha e lá edificarás a tua casa, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então veja a coincidência, né? Com toda a questão da onde é o local que a gente está hoje, né, e tal. Só que eu não tinha entendido que aqui foi quase literal o cumprimento da profecia, né? Sim. Então veio tantas coisas aconteceram e tal. Veio mais uma enchente em março ali. Enfim, e foi acontecendo outras coisas. A minha esposa, ela perdeu o neném, e aí veio o câncer dela, e tudo começou a ficar turvo. E aí chegou um momento, cara, que eu tinha que tomar uma escolha. Porque não dava pra ficar lá embaixo na palestra onde a gente tava, com enchente, com a Andréia, com o neném, com as crianças todas, com a doença, com um monte de coisa acontecendo assim. E aí, quando eu tava no ENF desse ano, e encheu de novo lá onde a gente morava, pouco, mas encheu, mas teve água e tal, a gente teve um monte de oração. Eu tava na arquibancada com o Luiz, o Luizinho, nosso coordenador aqui diocesano. Um abraço pro Luiz aí, né? Abraço, Luiz, se estiver ouvindo, se ouvir depois, né? Se ouvir que falamos de você aqui, você é muito amado e já é convidado a estar aqui conosco um momento que for possível. E aí ele me abraçou, cara. E, pô, aquele abração dele, né? Nossa. E ali eu repousei, cara. Eu tive um repouso, nós tava na arquibancada. E no abraço e pá. E nesse repouso, essa sensação de aquecimento, de calor no coração, de ter que tomar uma atitude assim, foi, cara, rasgante. Aí o Luiz chegou pra mim e falou: irmão, se tu quiser, a gente dá um jeito, a gente manda de avião de volta. Pra tu voltar a explicar pra tua esposa o que aconteceu lá. Aí conversei com ela e tudo, e a Andréia é fenomenal, a mulher é extremamente forte. Não, fica aí e tal. Então aí eu continuei lá, só que quando no meu coração, eu falei: tá, não vou lá socorrer a minha esposa, né, porque o Salésio já tinha de socorrer, tá tudo certo. E vou ficar, eu sei o que eu quero que o Senhor me dê a coragem para tomar a atitude que eu preciso tomar, então. E vieram as pregações, as conversas, tinha uma conversa muito importante com o Jefferson lá também, abraço pro Jeff também, querido. E ficou claro, não, eu preciso dar o sim para esse projeto, entende? Então aí quando eu voltei, aconteceu mais uma situação com com a minha família onde a chapa esquentou, cara. Fazia tempo que eu não me incomodava tanto, e aí eu chamei o Salésio lá em casa e falei: Salésio, preciso falar contigo. Veio aqui em casa. E ele foi, no mesmo tarde, assim, finalzinho da tarde, ele chegou lá, tava ruimzão e tal. O que foi, Roberto? Foi aquela proposta que tu me fez, ainda tá de pé. Aí ele me olhou, e o Salésio, assim, o olho já encheu de lágrimas. Tá, irmão, não sei o que, na hora. Isso foi, eu acho que em abril, no dia 10 de maio, a gente se mudou pra cá. Uma coisa assim, pá, vamos fazer, vamos. Aí a gente veio, demorou um tempo pra gente estabelecer, dar uma melhorada aqui também na casa, construir o paiol que tá lá em cima, que tá tudo, que ficava aqui na casa e tal, enfim. E aí a graça de Deus foi acontecendo. Só que, com tudo essa mudança que eu tive que fazer e tal, com a André, o tratamento dela, toda a situação do câncer, que acabou se espalhando também, enfim. Esse sonho da rádio, ele ficou no fundo, ficou com um quadro na parede, assim, tá lá, né? Mas eu quase esqueci, assim. E aí foi quando um colega, né, que a gente está combinando de dar aula de teologia bíblica lá uma capela na paróquia São Francisco de Assis, ali do Aririu, e ele falou assim, ele passou o meu contato pro cara que era dono da Rádio Palhoça, que queria vender a rádio. Aí eu mandei uma mensagem pro cara e falei: assim, assim, assim. Foi daí que rolou toda a proposta, a negociação, né, o dinheiro apareceu assim, no dia que precisava pagar. Pois é, conta um pouquinho para nós aqui, né? Logo depois, é claro, vou querer perguntar ali quem que é, né? O Roberto, porque talvez muitas pessoas que estejam nos acompanhando, talvez me conheçam, mas não conheçam o Roberto. Talvez pessoas que estejam acompanhando o Roberto não me conhecem e não conhecem a Ariane, e assim por diante, né? Mas, cara, isso é fenomenal. Essa história do dinheiro é fenomenal, porque eu também pude acompanhar, né? A gente estava conversando aqui, eu e o Roberto, enquanto a gente estava no trâmite ali da compra dos equipamentos da rádio, e foi assim sensacional, né? Foi uma das maiores respostas de Deus de que essa rádio, né, é um projeto do coração dele mesmo. Show. Vamos lá então. Quando o rapaz me mandou a mensagem, ele falou: olha, irmão, eu quero 3 mil reais em todo o equipamento. E ele tinha dado até aquele vídeo lá, aquela divisória e tal, mas que acabou que a gente não precisou. Tudo.
Aí eu falei, pô, beleza, eu sou missionário, assim, tô começando a trabalhar e tal, né, mas não tá indo aquela coisa toda, a questão da terapia, e eu não tenho dinheiro. Mas, quem sabe Deus não dá um jeito, né? Palavra profética. Às vezes a gente profetiza, irmão, e não se dá conta que é uma profecia, que a gente banaliza a nossa própria palavra, né? E aí ele falou, tá. Aí passou-se uns dias, ninguém apareceu com dinheiro, nada. Falei com algumas pessoas, nada. Eu mandei uma mensagem para esse irmão. Se fosse para pagar parcelado, porque daí eu pedi um pouco para cada um, ia fazer uma estratégia diferente para captar esse recurso. Quanto é que seria? Ele falou, olha, eu quero R$ 1.000 de entrada e o resto eu te parcelo em 4 parcelas de R$ 500. Isso faltava 3 dias para fechar o prazo de 7 dias, que é o que ele falou que ia segurar o equipamento. E beleza, mas nada. Nada. No dia, bem no 7º dia ali, bem no finalzinho da tarde, comecinho da noite, uma irmã mandou uma mensagem assim, ô irmão, é o seguinte, lá onde a gente tem a nossa empresa, o dono lá do prédio, onde a gente aluga, a gente tem a nossa empresa, a gente contou a tua história para ele e tudo, e ele resolveu pedir que a gente descontasse R$ 1.000 do aluguel e mandasse para você, bem no dia que vencia o prazo para dar os R$ 1.000 para ele, para poder a gente lá tirar o equipamento, que foi o dia que a gente foi lá. Entende? Então, assim, foi pura providência divina, entende? Eu, um pouco antes ainda de aparecer o dia, eu tinha conversado com minha esposa, né? Porque toda a minha missão passa por ela, né? Não é uma questão de ordem, de pode ou de não pode, mas é uma questão de planejamento de vida. Casal tem que ter isso. E aí, ela foi total apoiadora, assim, não, vai, faz e tal, né? Vai conseguir, é Deus que tá levantando. Ela sempre usa essa frase, né? Que a gente, quando estuda muito, a gente tem uma tendência a perceber certa lógica nas coisas, então a gente já sabe se vem bem ou se não vem, né, e tal. E essa prudência é boa, com discernimento. Só que a gente acaba ficando muito cético para muita coisa. Então isso foi um milagre que Deus fez, assim, acredito com certeza, para provar assim, não, a rádio é sustentada. Quando isso aconteceu no meu coração, a voz do Espírito Santo era essa: a rádio é sustentada pela minha providência. Sonho meu, entende? Então foi uma confirmação assim que para mim não... que a gente às vezes é insistente, Deus confirma e a gente quer que reconfirma, quer uma prova maior, entende? Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de ver que Deus age na sutileza, no dia a dia, no trânsito, enfim, e nesse momento assim aquilo consolidou no meu coração, e aí eu vi realmente assim que Deus permitiu a enchente para eu entender que não era lá para eu estar, entende? E Ele mandou uma vez, Ele avisou uma segunda vez, né? E hoje, exatamente no mesmo dia, estar aqui, primeira transmissão da rádio, né? Todo esse projeto contigo, nesse tempo também te conhecer e tal, né? Nossa amizade, com a graça de Deus. Então, para mim, assim, Deus está tendo um carinho de dar várias provas e dizer, não, agora está, realmente é a minha vontade. E as coisas, as portas vão se abrir. Então, é exatamente assim nasceu e se consolidou esse projeto que hoje vocês estão acompanhando ao vivo conosco. Que graça de Deus, né? Eu fico aqui imaginando, às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, né? Mas em todas as circunstâncias, inclusive das más, ele sempre tira um bem e ele nos encaminha. Mas, graças a Deus, né, que você saiu lá de baixo, porque eu tava cansado dessa enchente também, tio. Eu não sei quantos mais você precisar. Cara, quando dava risco de enchente, eu acho que a primeira pessoa que a galera ligava era pra mim. Certo. Eu enchente, ó, o Roberto vai passar enchente lá, entendeu? Estigmatizado. Não, mas graças a Deus, né? E quando a gente veio pra cá, o pai e o tio Salésio sentaram lá fora. E depois bem assim, agora pode chover. No mesmo dia caiu uma trovada. Pô, essa foi engraçada. Era sexta-feira, dia 10 ali, e a gente tinha acabado de... Veio 2 vezes o caminhão, o baú do Beto. Você conhece o Beto? Nas antigas ele foi coordenador quando era comarca, Palhoça e tal. Das antigas da SCC de Santa Palhoça, ele veio, trouxe 2 caminhãozinhos, um baú, em 2 viagens. E aí, cara, sabe que tu sabe que mudança cansa. Nossa senhora. Acabou de passar por isso, tu sabe. Chota coisa, bota coisa no caminhão meu. Não tem fim, não tem fim. E aí, cara, quando nós terminamos de arrastar tudo para debaixo do telhado, não tava tudo organizado, tava protegido do caos, cara. E algumas ainda pegaram chuva aqui mesmo, mas daí não tinha problema, que é de madeira e tal. E a gente sentou para tomar um chimarrão e eu falei assim, agora pode chover. Mano, uma
Tô voando. Não deu 5 minutos que o pai tinha falado. Não tinha tomado acho que uma ou duas coisas, mas roncou uma troada, veio um guascaço de água com vento, com tudo, veio assim, não, Beto. Eu já entendi, sabe? Então Deus tem dado muitas provas, cara, pra mim, assim, de que realmente esse caminho que eu tô tomando é um caminho que Ele tem pra mim, assim, tô muito feliz. E aí, então, vamos. Eu não consigo ver o relógio daqui, né? Agora são 3h49. Repita. 3h49. Repita. 3h49. É isso aí. E 51 segundos. Isso aí. Então, esse é o nosso programa Identidade Católica, aqui da nossa rádio Quinta Estação, e logo depois, né, nós vamos escutar uma musiquinha aí, e depois a gente vai voltar para o Roberto continuar explicando para nós o porquê do nome. Vocês vão ver que esse nome Quinta Estação tem um significado fantástico, maravilhoso. Fique conosco, acompanhe essa canção, e logo, logo voltamos para continuar o nosso bate-papo. Então vamos de Diego Fernandes, Dança do Avivamento. Dá uma conferida na bateria. Deixa eu acompanhar o pessoal aqui. Quem que tá aqui? Olha lá, tudo bom? E aí, galera, tudo 10? Obrigado, Acompanhando aí? O que vocês estão achando? Comentem aí. Que gritei, ele me ouviu. E a tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu. E a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Aqui estou. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Aqui estou. Tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu. E a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Aqui estou. De cantar, eu não vou parar, não vou parar de dançar. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento.
interceder. E vai acontecer um novo Pentecostes. E vai acontecer um novo Pentecostes. E vai acontecer um novo Pentecostes. Então tira o pé do chão. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. O fogo de Deus está neste lugar. Hoje é a festa do fogo. Um novo Pentecostes vai acontecer. Unidos esperamos sua glória. A Virgem Maria vai interceder. Vai o quê? E vai acontecer um novo Pentecostes. E vai acontecer um novo Pentecostes. E vai acontecer um novo Pentecostes. Então tira o pé do chão, vai! Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. E dança agora na presença do Senhor Jesus. Que a alegria de Deus entre no teu coração hoje. Que o fogo de Deus entre no seu coração. Posso dançar no teu espírito. Posso pular com teu poder. Posso correr na tua unção. Posso gritar a tua glória. Posso dançar no teu espírito. Posso pular com teu poder. Posso correr na tua unção. Posso gritar a tua glória. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Oh! Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Agora é o seguinte, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Voltamos então com o nosso programa de identidade católica. Agora no segundo bloco a gente vai ouvir um pouco sobre o nome. Como que veio essa unção sobre a quinta estação? Quando a gente foi começar a pensar no nome, foi um trabalho. Nome é uma coisa complicada. Para o canal do YouTube, para quem está acompanhando aí na rádio, enfim, canal Comentário Católico. Lá tem aulas, tem pregações, enfim, você pode estar acompanhando lá também. Eu demorei quase 3 anos para chegar nesse nome. Sem mentira. Eu tinha o projeto de abrir o canal, e aí era para ser, já foi Academia Católica, daí já tinha. E, cara, foi um monte de ideia e nada fechava assim. Então, o nome eu acho uma questão bem complicada de achar. E aí eu fui rezar. Senhor, qual é o nome que tu quer? O Espírito Santo me diz qual é o nome que tu quer. E aí, cara, me vinha muito o sentimento, a palavra auxílio, auxiliar, né? Aí pensei, Nossa Senhora Auxiliadora. Pensei, né? A gente foi rezando assim, auxílio. E aí, de repente, me veio essa visualização do Simão Sirineu.
entende? Como se o meu sentimento é que o Espírito Santo está me pedindo para carregar a minha cruz com mais satisfação, entende? Porque a gente está passando um momento difícil, né, aqui em casa e tal, mas talvez outro dia, né, o ouvinte possa ouvir o testemunho, né, de toda a nossa batalha. E, cara, é difícil, mano. Tem hora assim que é bem difícil. E aí, nesse sentido, o Espírito Santo vem assim, não, é necessário a gente amar a nossa cruz, carregar com satisfação e tal, e auxiliar Jesus, né? E aí eu li aquela historinha da patrística sobre Pedro, né? Que Pedro viu que ele estava crucificando os cristãos e cascou na miúda de Roma, né? Ele vai na miúda. Quando ele está passando o portão, assim, para fora da cidade, que ele está livre, ele olha e vem Jesus, assim. Aí ele olha para Jesus e fala: mestre, o senhor vai se crucificar de novo? Daí Jesus olha para ele assim: se você não aceita carregar a cruz, eu vou ter que carregar ela de novo. Nossa. Aí Pedro pega e vem para ser crucificado. E aí, quando ele vai ser crucificado, pergunta se ele tinha algum último pedido e tal, né? Essa cultura é muito antiga, quando tem execução. E aí ele diz: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. E ele é morto, né? Crucificado de cabeça para baixo. E, inclusive, tinha esse quadro na parede lá de onde a gente dormiu, lá em Rio do Sul, no retiro da presença na semana. Tinha um quadro enorme da crucificação de Pedro, que está sendo botado para baixo. Então aí, com toda a emoção, e aí veio esse sentimento também de transição, de santidade, né? Que a santidade é como se fosse um processo marcado, uma viagem. E tudo isso foi se formando na minha cabeça, teve a visualização do trem e tal, e aí de repente o Espírito Santo sopra o próprio nome, assim, né? Ele apareceu assim, pronto, não foi um nome planejado, né? Deus, ele ajudou que eu fui tendo o significado do nome muito antes do nome aparecer. Então, quando eu achei o nome, ele resumiu toda a história da rádio, entende? Quinta Estação. Como se tudo se encaixou. Exatamente, porque a gente conversei contigo, né? Sim, nossa, a gente ficou ali, vamos achar um nome e tal, e reza daqui, e fala dali, tem ideia e tal, e nada, né? Exatamente. E aí, de repente, pá! Aí, e como é que eu gosto de confirmar as coisas? Através dos meus irmãos. Entendeu? Não tem a vaidade de eu chegar e decidir as coisas sozinho e achar que eu sou o dono da graça. Então eu peço auxílio, daí cheguei para a Ariane, cheguei para minha esposa, aí falei para ti, e todo mundo foi confirmando, entende? Aí então, o nosso ministério é confirmado pela comunidade, pelas pessoas ao nosso redor. Sim. Né? Porque aquela história, eu sou pregador, mas eu sou pregador em casa, com você, em qualquer outro lugar. Então, assim, a comunidade, quando a gente comunidade, não é a galera do grupo de oração, é todo mundo que vive ao teu redor. E aí, quando há essa confirmação, vai passar, né? Fechou? Quinta Estação. E claro, né? A minha filha querida, amada do meu coração, você é a minha filha mais velha favorita. Você é filha menina preferida. E daí eu passei toda a ideia para ela. E, cara, ela desenvolveu a arte, assim. Quando eu vi a arte, porque ela estava meio chateada que ela é muito exigente. Então ela fez várias, né? Só que quando ela foi mostrando assim, meio sem gostar de nenhuma, que eu vi aqui, aquele pôr do sol, o trem assim passando, eu falei: é isso. É isso aqui. Mas não sei. Não, é isso aqui, entende? Então ela me expressou também o sentimento, aquela imagem de que expressa essa sensação assim dessa viagem, né? De a gente conseguir sair do eu carnal, sair da dependência das coisas deste mundo e viajar, crescer na direção da santidade do céu, né? Então, como essa estação do trem. E aí também o discernimento dessa estação, dessa primavera eterna, veio da Ariane, né? A gente estava conversando com o pai, essa emoção que Deus me deu, que a gente tem 4 estações, né? E a quinta, a gente tem 4 estações no ano, que é, né, verão, outono, inverno e primavera. E aí Deus me deu a noção que essa vai ser uma quinta estação, no sentido da estação, uma primavera eterna, entende? A graça de Deus, entende? Então, assim, Deus, cara, é absurdo, assim, Deus vai confirmando de formas que são inegáveis, cara, é inegável. Assim se estruturou o nome da Rádio Quinta Estação, que também traduz a missão, que é transportar o Evangelho e ajudar que as pessoas caminhem também em direção à santidade. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda, significado. Então, Quinta Estação, tanto da Via Sacra, do Cirineu, que ajuda Jesus, né, a carregar a cruz. Quinta Estação da ideia de realmente uma estação, de um trem, né, de você pegar um embarque ali para você seguir um caminho, né? E a quinta estação de uma estação mesmo de uma primavera eterna. Que coisa mais linda, quantos significados, né? Quantos significados Deus vai preenchendo aí
a nossa querida rádio. E a Identidade Católica, que é o nome do programa, né? Da onde surgiu Identidade Católica? Eu acho que surgiu da nossa conversa, né? Eu acredito assim que a nossa amizade, e foi inspirado nisso, a nossa amizade nasceu, acho que em torno disso, da busca do ser um bom católico. A gente vive tanto a época do tradicionalismo, da extrema-direita, extrema-esquerda, que às vezes, cara, o pessoal se sente culpado, mas é por escrúpulo, e às vezes o pessoal não se sente culpado daquilo que deveria por falta de devoção. Então, acho que a nossa convivência entre irmãos deve nos levar a construir essa identidade católica, que é o ser católico na medida certa das coisas, né? Com as virtudes, com aquilo que Deus exige e, principalmente, uma coisa que marca para mim a nossa amizade, e você como cofundador desse projeto dessa rádio também divide isso com a gente, é a alegria, a felicidade, né? Pessoa sempre alegre, sempre feliz, sempre risonha, sempre disposta a encontrar uma graça, né? Tanto é que quando a pessoa ri, a gente pergunta o que a pessoa achou? Graça, né? Então, é justamente isso, trazer essa graça, essa leveza. E aí, na nossa conversa, na nossa última reunião antes do programa, na semana passada, é que veio esse nome, né? Então, é a Identidade Católica, para que você, juntamente conosco, você que está nos ouvindo, nós juntos entremos nesse trem e consigamos fazer essa viagem rumo à santidade. E isso que é o mais incrível, né? Você que está nos ouvindo aí, né? Você que está acompanhando conosco o nosso programa hoje, nosso programa de estreia, é o nosso primeiro programa, então a gente vai aí, né? Tentando fazer o nosso melhor, mas a gente está nos ajustes aqui, então tem muitas coisas para a gente conversar ainda. Mas essa viagem, esse embarque aí, estamos todos nós, né? Incluindo você que está abrindo a sua casa, o seu trabalho, abrindo as portas aí para que a nossa rádio chegue até você, até o seu coração, embarque nesta viagem conosco para essa primavera eterna. E eu queria também saber aqui da nossa rádio, eu queria saber, Ariane, que é a filha do Roberto, como é que foi para você, Roberto, Ariane, quando o Roberto chegou assim, nós vamos fazer uma rádio, tá aqui, porque eu sei muito. Porque eu sei se a Ariane, pessoal, para quem não conhece, a Ariane é a parte funcional do negócio. O Roberto tem as ideias, é você. Ele chega e joga a bomba ali, ó, e faz aí. Essa é uma função de ter filho, né? É a paternidade dando retorno. Exatamente. Olha, eu já tava um pouco acostumada que o pai é campeão no sentido de, tipo, eu vou ter um retiro final de semana, e daí ele vem na sexta-feira à noite, 9 horas da noite, falando, eu quero fazer uma lembrancinha, o que você quer fazer? Não é em cima da hora. Tá bom, é às 7 horas da noite. Não é tanto assim, só um pouquinho. E então eu meio que já tava acostumada com, vamos fazer um canal no YouTube? Tá, vamos. Como que faz um canal no YouTube? Vamos pesquisar. E é isso, a gente vai fazendo dele. Mas como a gente é de uma rádio? Pesquisa no Google. Mas a Ariane, você tem uma formação, né, Ariane? Porque eu sei que você faz uns negócios. A arte da rádio, pessoal, depois vocês que estão nos acompanhando, vocês entraram, né? Aí acessaram na web rádio, vocês viram aquele plano de fundo, o Quinta Estação ali, a logo, né? Então tudo isso foi você que criou ali, que foi atrás, né? Você tem uma formação que eu sei. Sim, eu fiz design gráfico há um tempo atrás. Daí agora, com o Ministério do Pai, eu vou fazer isso. Então, meio que as formações, aquilo que a gente estuda nunca é em vão, né? Eu sempre uso aquilo que a gente já sabe, ou aquilo que a gente vai aprendendo no caminho, porque é evangelizar também. E é uma missão conjunta, né? Não tem muito como fugir. Não dá pra se demitir, então a gente continua. Essa foi boa. A gente cuida, protege, provê e é visto como um tirano. Tirano, calma. O pai não é assim, só tem muitas ideias. Que bom, né? Obrigado. Esse bom inteligente, não é um filho elogiando, né? Mesmo não é um semi-elogio, mas a gente já fica feliz. Mesmo sendo um filho ainda de uma filha mulher, né? Uma mulher elogiando ele. E, Roberto, me diz um pouco então da tua vida, né, pessoal? Quem que é o Roberto? Quantos anos você tem? Casado quanto tempo? Da onde que você começou a surgir? Qual a tua experiência com Deus? Conta pra nós aí. Eu surgi do ventre da minha mãe. Que bom, né? Como todo mundo.
Não, mas brincadeira essa parte. O Roberto, né? Cara, eu nasci numa família que, infelizmente, era muito dissidente, assim, muitas ideias e tal. Pai e mãe muito sofrido. Então, o meu ambiente familiar, para mim, eu não sabia entender, né? Hoje, claro, com a graça de Deus, eu entendo. Então, eu sempre tive essa necessidade, essa vontade de sair do ambiente doméstico. E a igreja, cara, era um ambiente seguro que proporcionava um companheirismo, né? A Renovação Carismática Católica, isso vai fazer mais de 20 anos, eu acho, né? Eu comecei, isso foi em 2005, eu tinha 14 anos. Foi essa família, sabe? O pessoal ali, meu Deus, também acolheu. Tem pessoas que, com a graça de Deus, já se foram, que me deixam muita saudade, que cuidaram muito bem de mim, que me aconselharam, que falaram muitas palavras assim de amor, enfim, que me ensinaram a ser o católico que eu sou. E então ali foi aí que foi nascendo o Roberto na igreja, né? E toda essa vivência, mas, cara, o mundo ainda era muito forte em mim. Eu não tinha entendido essa questão da luta contra o mundo. E com 16 para 17 anos eu fui morar sozinho. E aí afastei da igreja, de tudo. Já tinha sido pregador, já tinha feito formação, enfim. E fiquei um tempão no mundo, assim, tendo experiências que hoje me servem para ter mais piedade, mais paciência, né? Mais os meus carismas. E aí, quando eu conheci a minha esposa, a gente foi morar em Dayal, e depois de 2 anos, cara, 2 anos de vivência, de paciência dela, eu consegui superar as drogas, tudo isso, e deixar o mundo e realmente voltar para a igreja. Eu lembro que ela estava grávida de 2 meses quando eu voltei para o grupo de oração. Assim. Quanto tempo você é casado? Nós somos casados na igreja 7 anos. 7 anos. Juntos, 9 anos. Quantos filhos? Temos 4 lindos filhos. Olha aí que... A mais velha é a Ariane, essa que vos fala aqui, que está conosco, né, que desenvolveu todo esse projeto. É uma filha maravilhosa, uma pessoa que tem um coração maior do que o peito dela. Não cabe, né? Sofre demais por amar demais, assim, muito intenso. Temos também na sequência o Heitor, extremamente inteligente, lógico, né? É um menino assim que desafia o tempo todo, assim, ele é um espelho, né? Na sequência tem a Laurinha, que é o palito de fósforo da casa. Cara, qualquer riscadinha tá pegando fogo. Ela é muito intensa demais, assim, meu Deus do céu. Mas também, né, que filha mulher, cara. É um carinho assim especial. O filho homem é chute na bunda, vai se virar. Mas a filha mulher, desde que eles são, mas é desde que eles são neném, entende? Sim, a menina, ela vem, ela abraça o pai, ela beija. O menino, desde que nasce, o menino tem essa questão de não ter muito essa pegada de afetivo e tal, já é da masculinidade, assim, mesmo quando criança, entende? Então o filho da menina é um carinho. Você deita pra assistir um filme, ela vem deitar junto, ela tá pertinho, ela gosta, né, e tal. A presença do pai traz segurança, traz, né, aquilo. Só que o filho homem é um desafio. Porque o filho homem, ele vai testar cada coisa que você é, não que você fala, aquilo que você é. Então, ter filho homem, eu acredito que o homem, para se sentir completo, ele tem que ter uma família, cara. Então, nesse sentido, na minha opinião, grande, ter filhos, para que os filhos tragam desafios e para que esses desafios vão permitindo que o homem vai se tornando mais homem, né? Nesse sentido de cumprir o papel ali que ele tem que desempenhar com hombridade, né? Ser esposo também traz uma dimensão de desafio que nos leva a ser melhor. Então a família foi do que eu sou, a família é parte assim fundamental. Ter família, os meus filhos, cada um deles faz uma parte de quem eu sou, entende? Me permitiu chegar onde eu estou assim. A igreja, no sentido de, como eu estava te falando aqui nos bastidores, na sustentação, naquilo que é o suporte, sempre, nunca me faltou nada, entende? E o Roberto, nesse sentido, é um homem que encontrou na família um caminho para o céu, e na igreja um suporte para a vida, e o meu ministério se desenvolve com um agradecimento, entende? A pregar, enfim, que nem, vai lá para Rio do Sul, dirige carro, pregar final de semana e tal, vem grupo de oração aqui, a gente tem a realidade de Furânia meio grande, às vezes vai longe, se dirige 1 hora e meia, se não tiver trânsito para fazer uma pregação de 15 minutos, voltar para casa, entende? Tarde da noite, para no outro dia acordar e tudo, continua normal. Então, tudo isso é feito apoiado em quê? Numa gratidão por esse amor que Deus derramou na minha vida através das coisas que Ele me proporcionou viver e fazem de mim quem eu sou hoje, assim. Então, por isso
Eu acho que por isso essa intensidade do meu ministério, porque, cara, o amor, ele é intenso. O amor, não tem mornidão no amor. O amor, ele é intenso. Ele é intenso porque ele quer salvar, ele não quer ver se perder. Então, quando ele vê alguém, o amante, né, vê o ser amado ali se perdendo, ele dói o coração. Então, ele tenta, ele vai atrás, ele quer o pastoreio, ele busca, entende, o bem amado, assim. Então o amor, ele é essa questão que realmente nos tira do sossego, né? Nos tira da comodidade e nos faz caminhar à santidade. Porque, assim, quanto mais amor a gente conhece, mais amor a gente tem necessidade de dar. E a santidade é a única coisa que expande a nossa capacidade de amar, entende? Então, é por isso que a gente deve seguir esse caminho de santidade, porque é aquilo que nos realiza. Nós fomos criados pelo amor, para o amor, então a nossa finalidade é amar. Quanto mais nós conseguimos amar, mais realizados nós somos e menos a gente incomoda. Que coisa linda, hein? Olha aí, essa história do Roberto. Roberto, e da onde que surgiu, né, pra gente conseguir ter esse conhecimento completo de quem é o Roberto? De onde surgiu? Eu sei que você também trabalha com terapia bíblica, né? Além de ser pregador e viver da missão, você também trabalha com terapia bíblica. Como é que é? Conta pra nós. Bom, a terapia bíblica surgiu da seguinte forma. Quando eu decidi vir para cá, eu cheguei pro Luizinho, nosso coordenador, porque, cara, eu prezo muito a obediência, né, dentro da igreja. A única coisa que gera unidade é a obediência. A unidade é consequência da obediência. O ser humano não consegue chegar... Uma família não tem unidade se não tiver obediência, tanto do pai e da mãe, porque a vez que é pai e a mãe não tem que obedecer. Tem que obedecer a Deus, tem que obedecer os desígnios, tem que obedecer os compromissos, enfim. Então a obediência vai gerando essa questão da unidade. E nós temos que buscar essa obediência na nossa vida, para que a gente consiga incluir um sentido que nos carregue, que nos movimente, que nos leve, né, para ter essa ação que vai realmente gerar aquilo que Deus vai pedindo e vai colocando no nosso coração. Mas isso teve uma formação, tu fez Para a terapia, o que acontece, cara? Depois de ter essa confirmação do núcleo do Luiz, né, de vir de lá, né, todo o discernimento, eu não gosto de falar assim, eu tenho uma dificuldade de explicar isso, porque parece que eu vou ser soberbo agora. Sim. Mas a realidade é dessa forma como eu entendo. Cara, por muita insistência, mas isso foi por insistência mesmo, eu consigo ler um livro, um bom livro, e entender o que esse livro está dizendo, entende? Porque quando eu comecei a estudar teologia e eu fazia faculdade à distância, eu tinha que ler o livro, eu não tinha professor para explicar. Teve livros, irmãos, e eu chorava em cima do livro e não conseguia entender, não conseguia ler. Eu lia, mas não entendia, uma linguagem filosófica, eu nunca tinha tido contato com aquilo na minha vida, entende? E aí me veio um sentimento de pequenez muito grande, mas um desejo muito grande de entender. Então eu fui lendo, fui pesquisando os termos, daí, cara, demorava eras para ler uma página às vezes e tal, mas enfim, daí eu comecei a conseguir entender nessa linguagem e tal, mais acadêmica. Foi um esforço seu, graça de Deus, porque assim, eu também tento ler o Gibi da Turma da Mônica, e mesmo assim eu não entendo, às vezes. Mas é um encontro, né? Bem como você falou. O que é a graça, né? É quando o Espírito Santo, ele aprimora a natureza, mas a natureza deve colaborar com a graça. Então, é o nosso movimento de amor, e mesmo imperfeitos, queremos amar a Deus com as nossas capacidades, e aí Deus nos derrama a graça de conseguir amá-lo, né? Então, foi isso. E aí, o que acontece? Quando vê essa moção da questão da terapia, eu, cara, preciso começar a ouvir terapeutas falando, porque eu começo a ver os temas que eles falam e começo a eu estudar os temas que eles abordam, entende? Pego referências, livros, pesquisas, enfim. E aí eu caí numa aula do Ítalo Marcílio. Ele pegou uma aula, ele tem um curso, né, para terapeutas e tal. Um dia, claro, com a graça eu consiga ter condição financeira para fazê-lo, muito bom. Mas ele separou uma aula, que é a introdução desse curso todo, né, que é uma aula explicando todo o método que ele usa, né, e as teorias e tal. E eu assisti essa aula e comecei a pegar, por exemplo, assim, ele dizia, a gente faz a escuta
qual é o termo? É a escuta direcionada dentro da terapia. Aí eu fui lá, comecei, o que é escuta direcionada? Livros sobre escuta direcionada. Comecei a pesquisar e estudar. E aí eu peguei toda a estrutura que ele passa aí naquela aula e comecei a estudar cada um daqueles tópicos. E eu entendi como é que funciona a terapia e aí eu comecei a perceber, cara, que o grande erro é o seguinte: a terapia não é uma conversa, a terapia não é uma broderagem, entende? Porque, sabe, tem horas que a gente conversa, tem horas que a terapia é coisa totalmente diferente. E o terapeuta, ele tem que entender como é que funciona o desenvolvimento das dores da pessoa, e aí ele, conversando com a pessoa, vai percebendo onde se posicionam as dores. E a terapia dele tem que ser trabalhar essas dores, entende? E então ele tem que ter um mapeamento, ele tem que ter um planejamento. Não é sentar, conversar, vou ver o que a pessoa vai falar, aí eu dou um bom conselho, cito uma frase de impacto de algum livro, de algum escritor importante. Não, cara, a gente tem que ter noção daquilo que a gente está fazendo com o interior da pessoa. É uma responsabilidade, entende? E aí Deus atribuiu muita graça de Deus à condição de ter entendido tudo que ele passou naquela aula, ter estudado aquilo ali. E aí realmente usei a minha filha de cobaia. Yes. Falei, vem cá, vamos ver se eu entendi como é que funciona, né? A questão emocional do ser humano. E aí, cara, eu consegui abstrair o nosso relacionamento de pai e filho, que é extremamente difícil, mas em termos de estudo mesmo, eu consegui abstrair e dar conselho, né? Então, seguindo aquilo que eu entendi, o comportamento é esse, assim, isso tem que ser mexido, e funcionou. Aí eu pensei, não, realmente funciona. E aí eu comecei a atender com pessoas que chegavam para mim: Roberto, eu quero um direcionamento da minha vida, eu queria que me aconselhasse. Eu falei, eu posso te atender, sou missionário, mas tenho um curso e tal. E fiz uma pessoa e deu certo, aí fiz outra, deu certo, aí uma começa a falar para outra, aí fui lá, o retiro esse final de semana, já teve gente de lá me ligando, entende? Então, assim, as pessoas começam a ver uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu prego, e eu acho que isso é o que interessa nas pessoas que buscam um caminho mais ascético, de oração, de estudo da palavra. Então, Deus mesmo, isso que eu falo, Deus me preparou com a minha vida para isso que eu estou fazendo agora, entende? Só que eu não entendi isso. Todo o sofrimento, toda a dor que eu passo, tudo aquilo que eu tenho aqui dentro, é o que me leva a entender mais o meu interior, buscar mais entender o ser humano em si, para ser pessoa melhor, e talvez por isso tenha condição de dar algum direcionamento às pessoas, entende? E a função da terapia é um dia a pessoa não precisar mais. Você não é um guru, orientador da pessoa, entende? É que a pessoa cure as dores dela, e aí chega um momento que ela consiga, ela mesma ir se ressignificando, ela mesma ir se guiando, que a consciência dela seja sadia, né? E ajudar que isso aconteça, para que a pessoa possa realmente ter uma vida que ruma à santidade de uma forma sadia. E isso eu posso, né, posso dizer também, porque o Roberto, eu fui um desses que apareceu na vida do Roberto e falou assim: pô, cara, eu preciso de uma orientação espiritual, porque eu tô perdido em mim mesmo e não consigo sair desse círculo vicioso. E a gente começou a conversar, fazer a terapia, né, em si. E realmente, assim, cara, como são coisas até básicas, eu posso dizer, mas mais básicas, simples, mas tão simples que o cara não consegue enxergar. E que, tendo uma técnica ali específica, então tu começa a enxergar coisas que você não percebia antes, né? E aí tu começa, eu acho que essa é a coisa mais maravilhosa da terapia, é isso, você começa, eu como aluno, né? Tu começa a ver que tu começa a ser dono de você mesmo. E aí tu começa a perceber assim, cara, como eu não sou dono das minhas próprias realidades, eu não consigo me controlar, eu não consigo me entender. E aí tu começa a ter um pouco desse controle, tu começa, que coisa mais maravilhosa você ser você mesmo, né? Eu consegui ser eu mesmo, né? Assumir o roteiro da minha vida, daquilo que Deus tem para mim. Eu acho isso muito fantástico. Mas você que está nos ouvindo aí, de repente, né? Depois a gente passa o telefone do Roberto. Você tem o meu Instagram, @roberto.pregador, tem o canal no YouTube, né? Então, que se Deus tocar no seu coração, a gente está à disposição. Vamos agora então para mais um intervalo, mais música. Daqui a pouco a gente vem, porque daí é a vez dele. Arthur, se prepare para você conhecer uma história de um cara genial. O cara é o mestre da comédia, bem-humorado, né? Um cara que consegue encarar a vida de uma forma que eu admiro, nesse sentido de conseguir dar risada até das situações mais complicadas. Então, no próximo bloco você vai acompanhar quem é então o cofundador do nosso projeto, da nossa rádio, Arthur, não da Tábua Redonda. E agora, a pedido de Fabrício,
Música do pai de Janza Bibi, Que Santidade de Vida. Um alô e um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Segura firme nessa palma. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Quero ver seus braços erguidos comigo. Mas o Senhor virá, Ele não dará. Que lindo! Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Os que esperam o Senhor, ergam seus braços. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.
clamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Pois eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me impeça de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Fia-te, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Faça-se, faz em mim. Tua vontade sim, faça-se, faz em mim. Boa tarde, estamos voltando aqui com a nossa Rádio Quinta Estação, a rádio sintoniza você com Jesus. Agora, nessa parte do nosso programa, nós vamos conhecer um pouquinho mais também essa figura icônica da Forania de Santo Amaro, Arthur, ele que carrega fruta laranja, ele que socorre você no momento de aflição, no verão, rapaz. Ouvi dizer que ele já entrega a laranja gelada para fazer o suco, gente. Boa tarde, Arthur, tudo bom? Boa tarde, Roberto. Tudo ótimo, né? Isso aí, agora são exatamente 4h34. Você que está nos ouvindo pela rádio, gostaria de pedir você a sua caridosa misericórdia e paciência com a regulagem do som. Pode ser que o som tenha saído um pouquinho estourado, a gente está regulando aqui, né? Procurando sempre realizar esse programa de uma forma melhor, né? Melhorando o nosso áudio equipamento, né? Nós estamos iniciando. Então, claro, muitas vezes vai carecer de uma experiência e espero que você tenha a misericórdia de nos acompanhar nesse crescimento, né? Que cada programa que a gente fizer para você possa ser assim, com mais qualidade, entregando para você o melhor que nós pudermos fazer para a evangelização.
Então, agora vamos lá. Arthur, diga-nos, quem é o Arthur? Bom, o Arthur é esse que vos fala aqui, né? Esse cara aqui. Cara, eu sou um grisote, sou um gurizão aí que sonhador, né? Mas que busca também a Deus. Tenho 39 anos, amanhã estou fazendo 40 anos de idade, é meu aniversário amanhã. Sou casado também, tenho uma filha, tenho um neto, eu sou avô, né? Tive minha experiência com a renovação carismática em 1999, do auge do Padre Marcelo Rossi. Eu sei que você que nos escuta aí, você provavelmente vai estar lembrando, né, dessas músicas, e erguei as mãos e dai glória a Deus, os homens porque viemos louvar o Senhor, né? Então eu sou desse tempo aí, e desde lá eu tive uma experiência com Jesus, que foi assim, muito marcante na minha vida, embora eu não tenha conseguido assim prosseguir por causa da pouca idade também, tinha uns 14 anos ali, e ainda meio revoltado, passando por aquela época da adolescência, né, e tal, e acabei me afastando da igreja, e voltei em 2002. Voltei em 2002 no grupo de jovens pentecostes ali em Balneário Camboriú, no bairro das Nações, e dali começou uma história de vida ali, e aí eu não sei mais, né? Tive meus altos e baixos, e claro, mas me mantive na renovação da igreja até agora, né? Até agora, sim. Me afastei alguns anos também, mas estou aí de novo aqui agora em Santa Amaro da Imperatriz, participando do grupo de oração Rainha da Paz. É isso, né? Deus sempre vai sustentando a gente. Deus é bom o tempo todo, né? Show de bola. Vamos lá então, e referente ao ministério, ao teu ministério, como rolou esse chamado assim, na animação, na música, enfim, como é que isso aconteceu na sua vida? Então, eu sempre tive uma vontade, né? Quando eu entrei na igreja, achava muito bonito o pessoal que cantava. Na verdade, eu tinha muita vontade de tocar, né? Eu queria tocar algum instrumento, mas eu não. Na época eu não tinha muita habilidade. Quando o pessoal do grupo de jovens começou a falar assim, a gente precisa montar um novo ministério de música e tal, né? E precisa montar esse novo ministério. Quem quer participar do ministério de música? Aí foi, né? Tinha acho que umas 15 cabeças lá, uns 15 jovens, e acho que eram uns 8 com um violão. E ninguém queria cantar, né? E aí o pessoal olhou assim, né? Eu lembro até hoje, o Gabriel, um abraço aí pro Gabriel, sei que você não tá nos escutando hoje, mas um dia, né, você vai escutar isso. O Gabriel, com o Gilberto, o pessoal mais antigo, assim, do grupo de jovens, chegou e falou assim, cara, alguém precisa cantar, né? Não é só tocar, né? Não vai ter 8 violão e nenhuma voz, eu quero obrigado por pulsar. Então a concorrência era muito grande, eu disse, então eu começo a cantar. E ali começou meu ministério da animação, né? O pessoal às vezes até confunde, né? Você é músico? Não, eu sou um quebra-galho para alguns momentos, mas eu sou animador, né? Tem então um dom da animação. E aí começamos a tocar no grupo de jovens, aí na época ainda foi bem, estourou o Rosa do Saron, não sei se vocês conhecem. Sim, muito bom, inclusive. Conheço, sou do tempo da época do Rosa Saron alto com o pessoal da Canção Nova e tal, gravaram junto com a banda Dom também. Isso, aí eu conheci o Rosa de Saron e a gente foi um dos primeiros a começar a tirar música, assim, do Rosa de Saron lá na época, a nossa comarca, né? A gente começou a tirar essas músicas e foi. Então, o meu ministério começou pelo Ministério de Música, né? Que hoje eu sou animador também, ainda toco no meu grupo de oração. E aí Deus começou a me chamar para outras coisas também, né? Então, Ministério da Pregação, aí comecei a pregar, a conduzir a oração, né? Eu não sei se vocês sabem, mas morei na comunidade de Vinoleiro, né? Padre Márcio, em 2007 eu dei o meu sim. Fui para a comunidade do Padre Márcio, morei um ano, fiz um ano de experiência no aspirantado, e ali também eu comecei a desenvolver um pouco mais, porque aí você começa a ter, né, um padre, imagina, como você colocando ali para você para frente e tal, e aí comecei a fazer muitas ministrações, e o pessoal falava, né, isso que o Roberto, né, falava para nós ali, que
a graça, tudo que vem de Deus é confirmado pela comunidade, pelas pessoas, né? Então as pessoas vinham e falavam, ó, poxa, Arthur, nossa, você ministra muito bem, nossa, Arthur, você conduz muito bem, você anima muito bem, né? E não é uma soberba minha, não é uma vanglória, até porque isso eu sei que é muito. Até as pessoas perguntam, tu se acha muitas? Não, não me acho, eu só me perco. Show de bola. Mas não me acho, né? A gente acaba sabendo de onde vem essa graça, né? Você não seria nada se não fosse Deus, né? Eu não sou nada sem Deus. Então a graça da animação, essa alegria, essa leveza, como o pessoal às vezes elogia, né? A animação, o conduzir bem, isso é graça de Deus mesmo. Show de bola. Esses aí, então, você acabou de conhecer 2 dos integrantes do nosso projeto, mas é claro que tem ela, minha filha querida, né, a menina dos meus olhos, assim, tem um amor por você, minha filha, muito grande, embora o pai expresse só um pouco, se não ficar muito, né? Mas gostaríamos de, então, ouvir de você quem é a Ariane, como é que foi para você parar aqui, mesmo que talvez a sensação seja de paraquedas, né? Como você havia dito, é uma questão de acompanhar o pai, enfim, que é muito bonito isso. Como é que é para você? Quem é a Ariane e como é que é para você estar aqui junto conosco? Bom, eu sou a Ariane, filha do pregador Roberto. E eu conheci Deus, meu primeiro encontro com ele foi em 2018, em um retiro chamado Virada Radical. E desde lá o Senhor foi me incomodando, e daí a gente vai mudando o comportamento, vai mudando a forma de se portar, a forma de se vestir. Mas claro, como todo filho pródigo, eu peguei a minha herança e fui. Nisso, depois foi em 2022, por aí, eu falei, pai, preciso de ajuda. E voltei pra casa do pai. E hoje eu tô aqui, fui acompanhando o pai na missão e tudo mais. E nesse caminho a gente vai se encontrando também, né? Quando a missão acontece, ela não só chama, como ela faz a gente se encontrar. E parece que a gente brinca um pouco, cada pessoa pelo pai, mas é na missão que eu me encontro também, né? Tudo aquilo que a gente faz acaba vindo já ser aquilo que é a nossa missão pessoal também. É isso aí. E como que foi, assim, fazer parte do projeto, né? Claro que tem toda a questão da minha presença, mas para você, como pessoa, qual é o seu relacionamento com essa sensação que te traz fazer parte de um projeto como a rádio, toda essa responsabilidade, toda essa questão de estar trabalhando com a imagem, né? A comunicação visual também, e ajudando a gente no suporte técnico também. Como é que é isso para você? Eu vou virar de costas, de diferenças. Mas a gente vai se encontrando no meio do caminho. As coisas vão acontecendo, gente. Show de bola, show de bola. E vocês estão só ouvindo, né? Mas ela ficou vermelha aqui. Ela é uma pessoa que tem uma timidez, assim, né? Mas a Ariane é uma pessoa que vocês precisam conhecer, né? Vocês estão ouvindo, é uma pessoa extremamente dedicada, responsável, né? Não afrouxa, nem quando não aperta, né? Tá ali, tudo que a gente vive junto, assim. Então ela chegou, é um filho que chega na idade de honrar o pai e a mãe, né? Com a vida que vive. Então a Ariane também é uma peça fundamental desse projeto, da execução dele, da vitalidade dele também. E ela dá bastante dica, assim, toda a parte musical, toda a parte sonora, ela que desenvolveu. Então assim, é uma pessoa realmente muito importante para a rádio também. Então você conheceu aí, né, toda a estrutura, a ideia, a moção do projeto, da rádio, né, desses locutores que vos falam, né, com esse sonho de levar o evangelho até você, né? A gente agradece esse carinho que você está tendo, tá abrindo a sua casa, né, o espaço, o seu tempo para estar conosco. Agora a gente vai de novo de música e logo após teremos um momentinho com a palavra. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o
meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Sempre na contramão, sem endereço pra pousar o coração. É ver tudo fora do lugar, a vida inteira de pernas pro ar. Cansei, chega de viver assim. Sei que Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, nele posso confiar, e uma virada ele vai realizar. Eu só quero esse amor e mais nada. Com ele eu vivo a virada de 180 graus. Eu não quero mais me esquecer daquele que me fez reviver. Tirou a minha vida do chão. Estou em suas mãos.
agora da nossa rádio mais amada e mais querida, a Rádio Quinta Estação, levando você direto para o coração de Jesus. E voltamos agora para encerrar o nosso programa, agradecendo você que esteve conosco desde o começo, você que nos acompanha nesta hora, e agradecer também você, meu amigo Roberto, você, Ariane, né, pelo sim de vocês, pela disposição, disponibilidade. E nós queremos também aí pedir desculpas para vocês, em misericórdia conosco, né? Nós estamos ajustando aqui. Esse é um programa que foi fora do comum, porque é um programa de estreia, então a gente precisava, né, se apresentar para que você também possa ter essa decisão e conhecer cada integrante aqui e dizer assim, não, eu vou botar esses caras para dentro de casa aí, não vou, né, não vou aceitar qualquer louco aqui dentro de casa, não vou escutar qualquer asneira, mas... Selecione os loucos, tá ali na sacada, né? Isso mesmo, selecionar os doidos aí que entram na tua casa, mas então a gente se apresentando aqui e no decorrer da programação, né? Mas, Robertão, deixa eu te fazer uma pergunta quando que passa esse programa? Vai ser uma vez por semana, duas? Como é que vai ser isso aí? Vamos lá então, o programa Identidade Católica na Rádio Quinta Estação vai acontecer de segunda a sexta-feira. Estaremos aqui com você, né, durante toda a semana, para com você também caminhar para a santidade. Esse programa vai começar todo dia às 3h30 da tarde, às 15h30, logo após ali então o terço da misericórdia, estaremos entrando ao vivo das 3h30 até as 5h, estaremos com você, acompanhando você nas tardes do seu dia a dia, né? E que você possa então nos deixar acompanhar com você a sua vida, que acompanhe-nos, teremos momentos de fato de partilha da palavra, teremos momentos mais descontraídos, estaremos também sempre em contato com o nosso ouvinte, logo teremos o WhatsApp da rádio, então você vai poder estar mandando para a gente. Aliás, queria convidar você que está nos ouvindo, tanto na live quanto na rádio, mande no direct, né, da live que você está vendo, pergunta ou seu testemunho de vida. Nós vamos encaixar um momentinho no nosso programa para testemunhos de vida, então eu já convido a você enviar para a gente, num dos meios de comunicação que você tem acesso, o seu testemunho de vida. Estaremos lendo e selecionando um todo dia para estar aqui também fazendo parte do nosso programa, porque o testemunho ele convence muito mais do que a pregação. Esse programa tem a ideia de nós desenvolvermos então uma amizade em Deus. E mais do que isso também, né, você pode também mandar o seu pedido de oração, se de repente você estiver passando por uma dificuldade, quiser nos ajudar aqui, né, pedir ajuda para nós, a gente vai estar rezando por você, isso é algo que Deus colocava no meu coração. A Ariane vai até conseguir para nós uma caixinha, né, Ariane? Uma caixinha de pedidos de oração para a gente começar a colocar ali o seu pedido anotado do WhatsApp, você vai entrar em contato conosco com o WhatsApp logo assim que nós conseguirmos um aparelho para a gente, né, mandar o WhatsApp para vocês, ou pelo link da rádio, né, você vai mexendo e vai, como diz a minha irmã, furuscando, entra ali no aplicativo da rádio, entra no site e vai mexendo, vai procurando ali que tem pedido de música, pedido de oração, você vai mandando o que você quer para nós, e nós vamos estar assim, tendo esse compromisso de oração com você e por você. Todos os dias, das 15h30 às 17h, coisa mais linda, Identidade Católica. Isso aí. O programa que todo católico, todo bom católico deve ouvir. Lembrando a você que tudo aqui foi desenvolvido com a graça de Deus e doações, né? Então, o dinheiro que está pagando ainda os equipamentos que nós adquirimos não são os tops de linha, mas são bons o suficiente para a gente estar começando. Então ainda temos aí algumas prestações para pagar, e se você sentir no seu coração e quiser nos ajudar, também entre em contato conosco, a gente vai estar passando aí uma forma de você estar nos apoiando. Seja bem-vindo para conosco evangelizar, né? Quem sustenta, quem suporta, né, os projetos de evangelização, evangeliza junto. Não é verdade? Então, se você tem esse desejo de estar nos auxiliando também, você pode estar entrando conosco aí para ajudar a apoiar, de repente, com o custo dos equipamentos. Temos o sonho de transformar essa web rádio numa rádio FM, então teremos que construir também uma sede, tem a questão da antena, uma série de equipamentos, e com a graça de Deus e o auxílio do seu coração, principalmente com a sua companhia, nós iremos em frente com esse projeto de evangelização. E existe também uma outra forma de você nos ajudar muito, que é compartilhando.
compartilhe com os seus amigos, com o pessoal do grupo de oração, compartilhe com todo mundo, com a família, a nossa web rádio, para que mais pessoas possam ouvir e estar acompanhando conosco essas direções. Então, nosso programa ainda vai ser muito recheado com, né, o Roberto falava, testemunho, com oração, com alegria, louvor, muita música, palavra de Deus. Então, vai ser uma coisa abençoada. É isso aí, gente. Muito obrigado, então, pela sua companhia neste nosso primeiro programa. Você está tendo a graça de nos acompanhar desde o comecinho, né? Obrigado de coração pela sua presença. Que Deus abençoe muito você, que Deus ilumine o seu dia, a sua mente, as suas decisões, que você possa com sabedoria viver a sua vida diante da graça de Deus e que Ele te capacite para todo o chamado que tem na sua vida. Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, filho, você que serve na igreja, você que é o ministro da Eucaristia, diácono, você que é um servo de grupo de oração, participante, coroinha, catequista, que Deus guie o seu ministério com uma graça e a santidade. Amém, amém. Que horas são agora, Eliane? Agora são 4h57. Repita. 4h57. Uma boa tarde, um clima agradável, são 24 graus Celsius, climinha gostoso aí de transição, né, de estação do ano, então que a gente possa curtir o resto desse dia diante da graça de Deus. E vamos soltar uma última música aí para dar o nosso tchau. Última música, vamos ver na roleta musical o que vai sair. Colo de Deus, quero chamar a tua atenção. Eita, coisa boa. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, paz e bem. Tira seu peito! Quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, vai! Quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, vem! Vem, Deus, nesse lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, nesse lugar. Vem, Deus, vem, Deus, nesse lugar. Teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, nesse lugar. Tire o seu pé do chão e dança pra ele, vai! Quero chamar, vai! Quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, vai! Quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Vem, Deus, vem, Deus, nesse lugar. Teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, nesse lugar. Vem, Deus, vai! Vem, Deus, nesse lugar. Teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, nesse lugar. Escuta isso. Eu vou dançar até queimar, eu vou orar até queimar, vou te adorar até não sobrar nada de mim. Eu vou dançar até